24 de janeiro de 2018. A data do julgamento em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi marcada, mas as respostas sobre o futuro do possível presidenciável podem ficar para depois. Nesta data, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, irá julgar recursos do processo sobre o Tríplex no Guarujá. Em julho, o petista foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter recebido 3,7 milhões de reais de propina da UAS. O repasse foi feito por meio de upgrade em imóveis, reforma e decoração de um tríplex, além do armazenamento de bens do ex-presidente pela empreiteira. A defesa de Lula nega as acusações. De olho em 2018, Lula tem feito caravanas pelo país. O petista está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. De acordo com sondagem do Datafolha publicada em 2 de dezembro, ele tem 34% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Jair Bolsonaro, PSCRJ, com 17% e pela ex-senadora Marina Silva, Rede, com 9%. Sabemos que essas pesquisas são manipuladas. Bom, continuando, o STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu que condenados em segunda instância podem ter sua pena executada. Isso significa que, se o TRF4 mantiver a condenação de Lula, ele pode ser preso. É possível, contudo, que ele mantenha a liberdade por meio de uma decisão liminar provisória. Nesse sentido, se a pena de Lula for mantida, a defesa pode contestar a decisão no próprio TRF4, por meio dos embargos de declaração. Se não obtiver sucesso nessa etapa, os advogados podem recorrer ao STF ou ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, a depender do argumento jurídico. Se for constitucional, cabe ao STF, antes de os recursos serem analisados pelas Cortes Superiores. Contudo, o presidente do tribunal de origem deve avaliar a admissibilidade e até uma suspensão temporária dos efeitos da condenação. Se a condenação de Lula for confirmada pelo colegiado, ele poderá se tornar inelegível pelos critérios da lei da ficha limpa. De acordo com a norma, uma pessoa condenada em segunda instância por certos crimes, incluindo corrupção e lavagem de dinheiro, não pode disputar as eleições. Nesse caso, a decisão do TRF4 pode levar um processo na Justiça Eleitoral para impugnação automática da candidatura. Se isso acontecer, poderá ser indicado um substituto. Essa inegibilidade, contudo, pode ser suspensa temporariamente por meio de uma liminar e definitivamente com um julgamento favorável ao réu no STJ ou STF. Ainda não se sabe. O ex-presidente será julgado na 8ª turma da Corte, composta por 3 desembargadores: João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus. O relator, João Pedro Gebran Neto, concluiu seu voto, mas ainda não o tornou público. Ele levou cerca de 100 dias para dar a concluir o documento. Nesta terça-feira, 12, o desembargador revisor Leandro Paulsen pediu que fosse marcada a data do julgamento. Ele deverá entregar seu voto no dia 24 de janeiro. O terceiro juiz da 8ª turma do TRF4, desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, também poderá ler seu voto na sessão. Se ele pedir vista, o julgamento poderá ser adiado. Um pedido de vista significa mais tempo para analisar o caso e, se isso acontecer, não há previsão de quando o processo voltará a ser discutido. Aliados do ex-presidente e sua defesa criticaram o ritmo do tribunal para julgar o recurso. Temos que debater o caso também sob a perspectiva da violação da isonomia de tratamento, que é uma garantia fundamental de qualquer cidadão, afirmou o advogado Cristiano Zanin Martins. O defensor disse ainda que pediu à presidência do tribunal dados sobre a ordem cronológica dos recursos em tramitação. Estimativa do jornal Zero Hora, com base em 23 apelações da Corte, previa que o julgamento fosse marcado apenas em março, com base no tempo médio dos outros recursos. Além do pedido da defesa, o Ministério Público Federal também recorreu ao TRF4 pedindo para aumentar a pena para mais de 21 anos de prisão. Nesta ação do Triplex, também foram condenados os empreiteiros Leo Pinheiro e Agenor Franklin Medeiros, da UAS. O presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, por sua vez, foi absolvido da acusação de lavagem de dinheiro. Além do caso do Triplex,
Lula é alvo de outras 6 investigações no âmbito da Lava Jato. Ele é réu por acusação de ter recebido propina da OAS e da Odebrecht por meio da reforma de um sítio em Atibaia, São Paulo, do qual seria proprietário. Lula também é réu em ação de irregularidades em terreno do Instituto Lula envolvendo a Odebrecht por conspirar para comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró. Nas outras 3 ações, Lula foi denunciado por obstrução de justiça ao ser nomeado ministro de Dilma Rousseff, por supostamente usar o Instituto Lula Empresa Alios Palestras para receber propina de empreiteiras e por integrar organização criminosa. Ele também é investigado em 2 processos no âmbito da Operação Zelotes e em outro envolvendo o empréstimo do BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Ao julgar o ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto, a Corte o absolveu em 2 ações penais nas quais havia sido condenado por Moro. Em um terceiro processo, contudo, a pena foi aumentada de 10 para 24 anos de detenção. O tribunal também agravou a pena do ex-ministro de Lula, José Dirceu. Ele havia sido condenado a 20 anos e 10 meses de prisão por Moro. A sentença subiu para 30 anos e 9 meses de reclusão.